Olá, boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos que estão entrando, que estão chegando nessa live de hoje. Gratidão pela presença de vocês aqui. Nesse nosso encontro em que nós vamos falar um pouquinho sobre Ho'oponopono. Vou tirar as dúvidas de vocês. Vocês podem colocar as dúvidas de vocês aí nos comentários, para que eu possa também respondê-las, mas hoje o nosso tema principal é o que são as memórias para o Ho'oponopono. O que significa falar purificação de memórias? O propósito dessa live é levar vocês numa jornada aí de vários encontros de entendimento desse Ho'oponopono tradicional xamânico, que foi depois modificado pela Morná Simeona, uma kahuna nativa do Havaí, filha de kahunas, e para que ele pudesse ser apresentado para o mundo e praticado para o mundo, praticado pelo mundo, por todas as pessoas, e não apenas por aqueles que eram nativos, conhecedores do conhecimento ancestral aí, dessa sabedoria ancestral do Havaí. Então, para quem está entrando aí pela primeira vez, eu sou Letícia Vidigal, sou professora, facilitadora de Ho'oponopono há quase 10 anos. Então, é uma grande honra, um grande prazer receber vocês. E eu gostaria de saber de onde que vocês estão falando e se é a primeira vez que vocês estão aí acompanhando ou não. Quem está assistindo aí pela primeira vez, se apresente, fale aí que é a primeira vez que está entrando, para que eu possa saber quem que está chegando aí, que é novo, né, nessa página. Tem muita gente aí que já me conhece, lá no Nobre, Salete, Vicente, tá entrando aí também depois de muito tempo, muita gratidão, boa tarde. E me contem de onde vocês estão me assistindo, de onde que vocês estão vendo essa live. E cliquem no coraçãozinho para que mais pessoas possam ser notificadas de que nós estamos ao vivo, porque é dessa forma que o Instagram faz aí a distribuição desse encontro e avisa para as pessoas que nós estamos aqui hoje nos encontrando ao vivo para conversar sobre o Ho'oponopono. Então, boa tarde a todos. Muita gratidão pela presença de vocês. Então, o nosso propósito aqui é a gente tomar um chazinho com o Ho'oponopono. Então, tomando um chá gelado aqui. Boa tarde, gratidão, querido, gratidão. Primeira vez, Denis, aqui, Florianópolis, Santa Catarina. Que bom, querido, seja muito bem-vindo. Nós temos vários amigos aí em Florianópolis, que bom que você tá aí também. Nem sempre é possível ouvir em tempo real, tudo bem, eu sei que os horários nem sempre batem, né? Boa tarde, Tamísia, seja bem-vinda, boa tarde. E que bom que vocês estão entrando aí, gratidão pela presença de vocês nesse encontro de hoje. Então vamos falar de Ho'oponopono. Eu já falei um pouquinho sobre esse Ho'oponopono que eu ensino, fiz uma live na semana passada contando um pouco para vocês desse Ho'oponopono, que é um Ho'oponopono tradicional, que vem do Havaí e que é modificado pela Morná Simeona, por essa kahuna, e é apresentado para o mundo através dos encontros que ela realizava nas diversas universidades americanas e europeias para onde ela ia. E é um Ho'oponopono que hoje é compartilhado para as pessoas através de algumas instituições internacionais, como o ISE LLC e também a Pacifica Seminars, onde eu fiz os dois cursos, fiz curso básico, curso avançado, nessas instituições para poder trazer para vocês o conhecimento do Ho'oponopono, para explicar um pouquinho para vocês a respeito das ferramentas, da conexão mente consciente, mente subconsciente. Então esse é o Ho'oponopono que eu ensino. Cristiane de Acreúna, Goiás, seja bem-vinda. Goiás também sempre presente aí nos nossos encontros, que bom, seja muito bem-vinda. E então hoje nós vamos falar sobre o que são memórias para o Ho'oponopono, ok? Então a gente vai falar sobre esse Ho'oponopono tradicional, que foi modificado pela Morná Simeona,
e nós vamos então entender um pouco mais do que se refere a essas memórias que o Dr. Hugh Lane fala o tempo todo no livro Limite Zero, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Ué, não trouxe? Ih, não trouxe. Achei que tivesse trazido aqui. Deixa eu ver se está aqui. Ué, separei o livro e ele sumiu, desapareceu. Vamos lá, vamos purificando. Enfim, o livro Limite Zero, Dr. Hugh Lane, ele traz as informações a respeito dessas memórias. Ele está sempre falando dessas memórias, mas ele fala também de banco de dados. Então a gente vai entender um pouquinho do que isso significa. Boa tarde, Pri, seja bem-vinda. Pessoal, cliquem no coraçãozinho. Vão me contando aí de onde que vocês estão assistindo esse encontro. Realmente o livro, não sei o que eu fiz com ele. Peguei e achei. Não tô ficando doida não, sabia que eu tinha separado. Então esse é o livro Limite Zero, que foi a minha primeira referência desse Ho'oponopono. Foi a primeira informação que eu tive sobre esse Ho'oponopono antes de fazer esses cursos, antes de fazer o curso também Zero Limits com o Dr. Hugh Lane, um curso online, junto com o Joe Vitale. Então essa foi a primeira referência que eu tive. E esse livro eu faço a leitura dele no meu canal do YouTube. Tem uma leitura que eu fiz lá, que eu comecei em 2020. Tenho vontade de voltar a fazer a leitura dele ao vivo aqui com vocês. Depois eu vou até fazer uma enquete para saber se vocês querem que eu faça novamente a leitura dele ao vivo aqui junto com vocês, para a gente poder conversar mais sobre Ho'oponopono. Cíntia de BH, vizinha, que bom, seja bem-vinda. Então vamos lá. O que são essas memórias que são apresentadas aqui e que eu tô sempre falando delas, dessa purificação dessas memórias, libertação dessas energias que nós trazemos e que estão hoje nos conduzindo em nossas vidas. Quando nós falamos de memórias nesse Ho'oponopono, do Ho'oponopono tradicional, do Ho'oponopono que foi ensinado pela Morná Simeona, nós estamos falando de registros energéticos que estão presentes nas células do nosso corpo. Quando a gente pega outros livros, como por exemplo, Código Divino da Vida, que é uma leitura que eu recomendo para vocês, um outro livro também que fala sobre crenças, sobre células, DNA, que é A Biologia da Crença, do Dr. Bruce Lipton. Esse, o Código Divino da Vida, é do Dr. Kazuo Murakami. Então, quando nós pegamos outros livros que falam sobre o funcionamento das nossas células, nós aprendemos que hoje a ciência tem feito descobertas incríveis a respeito dessas nossas células e de como elas funcionam. Né? Nós estamos descobrindo aí que nós trazemos nos nossos DNAs aí registros celulares, registros de informação genética de várias gerações para trás. Nós somos resultado de toda essa combinação genética histórica desses nossos antepassados, de tudo que eles vivenciaram, de tudo que eles viveram em suas vidas, que vai sendo passado de geração em geração até chegar a nós, com as informações que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe. Então nós estamos falando de antepassados de um lado e de outro. Boa tarde, Vera e Lígia, seja bem-vinda, querida. Boa tarde, Cica Dulce, sejam bem-vindas. Então nós vamos descobrindo que existe aí informações que a ciência está identificando, que nós trazemos nas nossas células, que são informações antigas desses antepassados e que foram passadas de pai para filho aí diversas gerações. Então, quando a gente fala que uma doença é genética, eu tenho uma doença hereditária, genética, provavelmente todos nós, seres humanos, carregamos em nossas células o gene de alguma doença que foi vivenciado pelos nossos antepassados há centenas e milhares de anos atrás. Boa tarde, Ana Cris, seja bem-vinda. Nós não estamos aqui hoje trazendo apenas alguns genes ativados de possibilidades daquilo que nós podemos desenvolver nas nossas células, no nosso corpo, das doenças que nós podemos ter. Nós trazemos muito mais do que nós imaginávamos.
Boa tarde, Álvaro, seja bem-vindo. Então, nós trazemos todas essas energias que vêm desses antepassados, que essa ciência, através desses livros e outras literaturas também, estão mostrando para nós como que isso funciona e a descoberta que eles têm feito de que, apesar de nós carregarmos esses genes que estão ativados dessas experiências que os nossos antepassados tiveram, daquilo que eles vivenciaram e que para nós pode se manifestar nas nossas vidas, independentemente do que realmente aconteceu, o nosso ambiente, as relações que nós estabelecemos na nossa vida enquanto nós estamos crescendo, as crenças que nós temos a respeito da vida de nós mesmos, de como que a vida reage para nós, de quais relações como que nós estabelecemos essa relação com a vida, isso vai fazer muito mais diferença para que determinadas questões se manifestem em nossas vidas. Então, o que são as nossas memórias? São justamente essas energias que foram ativadas pelos nossos antepassados através das experiências de vida que eles tiveram, das escolhas que fizeram, dos pensamentos que eles tinham que eram recorrentes, das emoções que eles sentiam, aquilo que foi intensificado para eles na vida deles através das relações e daquilo que acontecia no cotidiano deles. Isso são as memórias do Ho'oponopono. Isso é o que o Dr. Hugh Lane chama de banco de dados nesse livro. O livro Limite Zero, ele fala que nós carregamos um banco de dados. O que é esse banco de dados? São todas essas informações genéticas que nós trazemos nas células do nosso corpo, que já foram ativadas, que já foram intensificadas, que foram vivenciadas pelos nossos antepassados e que por causa da nossa realidade, do nosso cotidiano, daquilo que nós estamos vibrando, se manifesta também para nós nas nossas vidas. O grande desafio que nós vivemos hoje, tendo esse conhecimento que já é ancestral, tendo esse conhecimento que agora vem se comprovando até cientificamente, é tomarmos consciência daquilo que se repete na nossa vida constantemente. Então eu estou vivenciando isso uma vez, estou vivenciando isso de novo, estou vivenciando isso novamente, porque isso provavelmente representam memórias que nós carregamos, que estão se manifestando para nós através dessas situações, que nós estamos agindo de determinadas formas que estão sendo formas conduzidas por esses registros que nós carregamos. Memórias não são as lembranças que nós temos dessa vida. Elas também incluem os registros que nós trazemos daquilo que nós vivenciamos na nossa existência nesse planeta. No momento da nossa concepção, quando nós somos concebidos, ali nós já começamos a absorver a energia que está presente no útero materno onde nós crescemos. Nós já começamos a receber energias e perceber essas energias através dessas células que já carregam memórias, que já carregam energias dos nossos antepassados. Boa tarde, eu sou Equilíbrio, seja bem-vindo. Então, nós já trazemos essas energias no momento da nossa concepção. Para o Ho'oponopono, na concepção, mente subconsciente e mente superconsciente se conectam para que ali se forme um ser humano que vai se desenvolver através dessas memórias, desses registros, dessas informações genéticas que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe. Então ali também vão sendo armazenados registros da energia que a nossa mãe vivenciou durante a sua gestação. E quando nós nascemos, isso fica ainda mais intenso, porque as nossas experiências são todas a partir da sensação. Nós não temos capacidade de pensar ainda quando nós somos recém-nascidos. Nós temos apenas a capacidade de sentir. Isso é totalmente mente subconsciente.
E isso vai absorvendo as informações, isso vão virando registros de informações que nós vamos acumulando ao longo dos anos, do tempo que vai se passando nesse planeta, e vamos aprendendo a nos relacionar, a sermos amados, como cuidar de nós mesmos, da nossa saúde. O que é que acontece muito na nossa família? A gente começa a aprender. A gente começa a aprender a relacionar com o dinheiro, com as outras pessoas. E todas essas relações vão construindo para nós, vão intensificando para nós aquilo que já está presente nas nossas células. E, eventualmente, isso que está presente e que é ativado, que é intensificado a partir das nossas experiências, vai conduzir a forma como nós vivemos as nossas vidas. Para o Dr. Hugh Lane, no livro Limite Zero, existem duas formas de conduzirmos as nossas vidas. 2 jeitos apenas. Ou nós estamos sendo conduzidos por essas memórias, esses registros genéticos, kármicos, que nós trazemos das nossas outras existências, para quem acredita, do nosso pai, da nossa mãe e dos nossos antepassados, ou nós somos conduzidos pela inspiração divina. Ou nós estamos limpando essas energias kármicas, estamos realizando o processo de purificação dessas memórias, estamos entregando essas energias que estão presentes nas nossas células para o Divino Criador, para a inteligência divina, para os seres espirituais que nos acompanham, que estão em outros planos, planos maiores do que os nossos, mais altos, de vibração mais alta do que os nossos. Então, ou nós estamos nesse processo dessa entrega, para que a gente possa assim sermos conduzidos por essa inteligência divina. E como que nós sabemos se aquilo que nós estamos vivenciando é resultado de uma memória ou de um processo da inspiração divina? Nós não sabemos. O Dr. Hugh Lane fala isso claramente aqui no livro. Como que a gente sabe? Ele pergunta para o Joe Vitale. Como que você sabe que você está sendo conduzido por memórias ou você está sendo conduzido pela inspiração divina? Não tem como saber. Por isso que o processo é sempre de purificar, de fazer a mudança a partir dessa limpeza de entrega que nós vamos fazendo desses registros. Registros dos nossos antepassados, para quem acredita, registros de outras existências, para que nós possamos cada vez mais abrirmos as nossas células, abrirmos a nossa mente, abrirmos os nossos pensamentos e as nossas emoções para o que é novo para nós, para o que é diferente para nós, para o que vai nos levar por novos caminhos, que não mais os caminhos sendo conduzidos, que eram conduzidos pelas memórias. Então, memória, gente, não são apenas as nossas lembranças. Memórias para o Ho'oponopono trazem as nossas lembranças da nossa vida, dessa vida, daquilo que a gente lembra e daquilo que a gente não lembra, daquilo que fez com que nós acreditássemos em determinadas coisas, daquilo que nós trazemos dessas outras existências e que nos conduziu para essa existência de agora, para que nós pudéssemos aprender e avançar no nosso processo evolutivo, ok? Porque nós estamos aqui enfrentando desafios, enfrentando problemas que não são à toa. Não são os problemas e desafios não quaisquer. Não é o meu problema, o meu desafio não é o mesmo de vocês. Cada um de nós está enfrentando desafios e problemas que são diferentes, que estão relacionados a essas memórias, a esses registros kármicos que nós trazemos da ancestralidade dessas outras existências. E aí nós entramos nessa família, entramos nessa nossa realidade, conectamos com pessoas que vão mostrando para nós quais são esses registros, quais são essas
essas forças que estão nos conduzindo para que nós possamos fazer escolhas diferentes da que nós estamos fazendo até hoje, conduzidas por essas memórias. Nós queremos que as nossas memórias sejam lições para nós e não motivo de sofrimento, não motivo de medo, não motivo de descrença, de perda da nossa fé. Muito pelo contrário. Quando nós vivenciamos os nossos desafios, nós estamos tendo clareza daquilo que está presente ainda nas nossas células, que vem sendo ativado ao longo dessa nossa existência, que nós precisamos continuar limpando e entregando para que possamos ser guiados pela inspiração divina e agir de forma diferente. Agora, nós vamos resistir. Entendam isso. Agir de forma diferente da forma como nós estamos acostumados a agir vai encontrar resistência nas nossas vidas. E é por isso que as lições se repetem. É por isso que vira e mexe a mesma coisa acontece. Está acontecendo de novo, está acontecendo de novo, está acontecendo de novo. Porque tem uma lição aí e nós ainda não aprendemos. Nós ainda não conseguimos ouvir a inspiração divina para sermos conduzidos por um outro caminho. Ou já escutamos, já sabemos o que precisa ser feito e ainda não fazemos. Esse é o grande problema. Eu sei o que precisa ser feito, mas por que eu não faço? Por que eu não faço diferente? Porque essas memórias, elas são muito fortes, elas conduzem realmente a nossa vida. Vamos ver as dúvidas de vocês aqui. No caso de doenças genéticas, essas memórias devemos assim purificar? Com certeza. Principalmente porque tem que ver que doença genética é essa. Doenças genéticas onde que nessa vida não foi diagnosticada. Não entendi, Lalo Nobre. Pergunta, faz de um outro jeito essa pergunta. Yasmin, tenho aprendido muito com você, muito obrigada, gratidão. O Ian, é isso? Não, Yasmin, é isso, Yasmin Alves, é isso mesmo? Falei certinho? Tem hora que eu não consigo. Procuro saber, pois minha filha foi diagnosticada por uma doença que ninguém da família teve. Nenhuma das famílias tem essa doença. Então, o que acontece? O que é isso? Esse exemplo que você está dando, Lalo Nobre, é muito bom para nós. Por quê? Todos nós carregamos doenças genéticas que estão ainda guardadas nas nossas células. Não vão se manifestar na nossa vida. Não se manifestaram na vida dos bisavós, provavelmente, dos tataravós, talvez não, nem dos avós, nem dos pais, mas se manifesta na vida dos filhos. Porque nós trazemos essas energias conosco. E a sua filha herda essa energia. Só que antes, o ambiente, onde ela está inserida, onde você estava inserido, seus avós, seus pais, não era propício para que essa doença se manifestasse. Então, hoje, já está propício. Existem várias informações, eu não sei qual doença é, então é importante pesquisar a respeito de alimentação, elementos tóxicos no organismo, como mercúrio. Vejo muitas pessoas descobrindo que o excesso de mercúrio gera diversas doenças, gera esse ambiente propício para diversas doenças, e nós estamos hoje entrando mais em contato com o mercúrio do que antes. Agora é mais fácil de entrar em contato. Então são elementos que a nossa vida hoje, o estresse está maior desses jovens por diversos motivos. A gente tem essa questão da comparação devido às redes sociais. A minha infância, aquilo que eu ficava sabendo da vida dos outros era aquilo que me contavam, que saía em revista, notícia. Se a gente perdesse a notícia, a gente não sabia o que estava acontecendo. Hoje os jovens se comparam, estão o tempo todo aí com várias questões que podem estar afetando, intensificando e dando esse espaço para que determinadas doenças se manifestem. Mas também é importante fazer uma pesquisa da questão dos elementos mais tóxicos presentes no organismo, porque isso também tem gerado doenças. Inclusive, na questão do mercúrio, eu tenho visto muito falar
sobre o diagnóstico de autismo, tá? Qual a melhor forma para nos abrirmos e ouvir as inspirações divinas? Então, como que a gente faz esse processo? Em primeiro lugar, tendo o Ho'oponopono como uma prática constante. Não apenas diária, mas um pouco como uma filosofia de vida mesmo, que é a forma como eu ensino. Não adianta apenas a gente, em um determinado momento, fazer um processo de meditação e de purificação de memórias. Pode ser feito e deve ser feito, claro. Quem quiser fazer uso do Japamala, quem quiser fazer uso do terço, quem quiser repetir as frases, quem quiser fazer suas orações, isso é muito importante, mas não adianta nada eu ter um momento ali de 1 hora, que seja 2 horas, num processo de limpeza, purificação e conexão ali com o Japamala e com as frases e com as ferramentas, se durante todo o restante do dia eu não cuido dos meus pensamentos, eu não cuido das minhas palavras, eu não cuido da minha atitude perante a vida. Gente, é muito fácil, principalmente quando nós estamos enfrentando desafios que nós nos culpamos por eles, que nós sentimos que nós erramos, que nós fizemos escolhas que foram ruins, que foram equivocadas, que não deveriam ter sido feitas, a gente cair numa tendência de pensamentos negativos, de nos colocarmos para baixo, de questionarmos a nossa capacidade de fazermos aquilo que nós devemos fazer, e aí a gente bloqueia completamente esse acesso à inspiração divina. Então, a minha sugestão é fazer uso das ferramentas, que seja através das frases ou qualquer outra ferramenta que você prefira, o tempo todo. Faça sempre o processo de purificação, que é o vigiai e orai. Na Bíblia está escrito há 2000 anos, mais de 2000 anos, vigiai e orai. Então você está vigilante com os seus pensamentos, vigilante consigo mesmo, com aquilo que você está ingerindo através das palavras também. Não é só comida não, tá, gente? Daquilo que a gente está escutando, daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente está colocando para fora. Seja vigilante com isso. E ao perceber que você está caindo naquela tentação antiga, daquela crença antiga aí de falar, eu não consigo fazer nada direito, comigo nada dá certo, isso nada funciona, já entra com uma ferramenta para poder interromper esses pensamentos. Porque isso são essas memórias se manifestando para nós, nessa força que elas vêm do hábito, porque nós estamos acostumados com elas. Se eu venho de uma família, por exemplo, que tem uma questão financeira, ou que tem uma questão de relacionamento, e eu já trago essas memórias dos meus antepassados. Minha avó foi traída, minha bisavó foi abandonada, coisas desse tipo. Então eu já carrego isso. Isso já foi ativado de forma bastante intensa pelas emoções vivenciadas por essas antepassadas. E aí eu vivencio, eu nasço na minha família e trago essas energias intensas e vivo uma realidade em que se comenta sobre essa história, se fala a respeito dos relacionamentos, às vezes fala mal de relacionamentos que não é possível confiar nas pessoas, que depois de tudo ela teve que se virar e passou muito aperto e coitada, etc. Tô escutando, tô aprendendo, tô vendo como as pessoas agem. Então, se torna um hábito pensar que o relacionamento as pessoas vão trair. Se torna um hábito pensar e fazer e agir e sentir sempre guiado por essa história que aconteceu na família. Então, a gente precisa também quebrar esse hábito dos nossos pensamentos que são frequentes, que são os mesmos, que estão relacionados com a nossa história do antepassado e da forma como, a nossa família lidou com aquilo. A nossa família vivenciou essa história. Portanto, a minha sugestão é a melhor forma para abrir e ouvir as inspirações divinas é purifique o tempo todo. Faça o processo de purificação o tempo todo, vigie seus pensamentos, use as ferramentas, conheça mais sobre o Ho'oponopono, participe aí das lives que eu vou começar a fazer agora, todos os dias às 15 horas, para a gente poder falar sobre esse tema, para que a gente possa aí intensificar esse nosso conhecimento e trazer o Ho'oponopono para a nossa vida. Ok? O que mais? Qual a melhor forma de fazer o Ho'oponopono?
lipidema, doença, eu não conheço essa doença, vou ter que pesquisar lá no Nobre. Você manda uma mensagem direct para mim, por favor, com esse nome, porque eu também não vou lembrar dele depois, para eu poder fazer essa pesquisa. Preciso fazer as 108 vezes? Faz a diferença? Olha só, eu não faço Ho'oponopono 108 vezes mais, a não ser que eu esteja realmente utilizando um japamala para fazer um processo de purificação de memórias aí, num momento de meditação e concentração. No meu cotidiano, eu uso as ferramentas e repito as ferramentas quantas vezes eu sentir necessidade de fazer essa repetição. Então, por exemplo, uma das ferramentas que eu gosto para quando eu vou dirigir, e eu dirijo para muito, gente, vocês não têm noção do quanto eu dirijo. Eu sou uma mãe Uber mesmo, dirijo para os meus filhos para todo lado. Então, toda vez que eu entro no carro, eu peço os anjos da guarda de todos que estão aqui, se façam presentes aqui nesse nosso passeio, nessa condução, nesse caminho que nós vamos trilhar, e faço uso da ferramenta Jujubas. O que é essa ferramenta? Que aí depois eu vou fazer uma live para explicar o que são ferramentas do Ho'oponopono. Mas essa ferramenta Jujubas é uma ferramenta que nos auxilia a limpar memórias que nos impedem de estarmos no lugar certo na hora certa, de estarmos com as pessoas corretas, de estarmos no momento certo. Então eu sempre uso essa ferramenta e peço, não quero que nada aconteça ao meu redor e não quero que nada aconteça comigo, nem com quem está nesse carro. Jujubas, Jujubas, Jujubas. Eu não repito 108 vezes. Eu repito na hora que eu entro no carro, ligo o carro, ponho minha música, converso com os meus filhos, distraio com outros pensamentos. Então eu faço uso das ferramentas regularmente, sem necessariamente ficar preocupada com quantas vezes eu estou repetindo aquilo. Porque não é a quantidade de vezes que faz diferença. Eu sei que o número 108, ele tem uma força de uma energia, por isso eu sugiro que você faça uso dele em processos de limpeza e purificação com um japamala, por exemplo, mas não tem necessidade. Você pode apenas repetir. Sabe por quê? Uma vez que nós repetimos uma frase, usamos uma ferramenta uma vez, nós já acessamos a nossa criança interior e ela já sabe que existe um processo de purificação ali para ser feito. Então, uma vez que a gente faz uso, é como se eu já entrasse em contato com a mente subconsciente falando, limpe isso aí. Limpa essa energia, purifica esse processo. Então não tem essa necessidade da repetição, a não ser que a gente esteja então fazendo aí uma meditação, um processo de purificação com o uso aí de alguma ferramenta como o japamala, tá? Qual a melhor forma de fazer o Ho'oponopono? Como eu disse, para mim, todos os dias, conhecendo as ferramentas, para que você possa fazer uso delas constantemente diante das situações que você estiver vivenciando, e principalmente se abrindo para perceber aquilo que está sendo apresentado para você como desafio, como problema, como angústia, como medo, como um processo de limpeza que pode ser feito. Estou vivenciando um momento difícil. Então, esse momento eu vou entregar para o Divino Criador, vou entregar as memórias que estão presentes nessa situação para que sejam purificadas, para que sejam transmutadas em pura luz, para que eu possa, dessa forma, nesse processo de limpeza, me abrir para ouvir a inspiração divina. Eu vou colocar aí para vocês uma ferramenta que se chama Infinito, para quem não conhece, do oráculo Ho'oponopono. Vou trazer essa ferramenta para vocês que possam fazer suas perguntas para o infinito, para que vocês possam fazer suas perguntas para o universo e ouvir, aprender a ficar atento, vigilante às sincronicidades, às coincidências, aquilo que acontece que você fala assim, olha, isso aqui parece que foi para mim. Parece? Provavelmente foi. Provavelmente foi. É uma resposta que o universo está dando para você. Então a gente precisa ficar atento e se abrir para receber, tá? Deixa eu ver o que mais. Gratidão. Isso mesmo, perdemos o controle constantemente de nossas palavras e pensamentos, né, Cíntia? Pensamento, então,
Quando vem para poder botar a gente para baixo, a gente precisa interromper na hora. A gente precisa perceber na hora que esse pensamento está chegando. E uma forma que a gente tem de fazer isso é fazendo uso das ferramentas. Letícia, teria como você falar de uma experiência marcante que aconteceu com você após ter praticado o Ho'oponopono? Ieda, tem vários relatos, tá? Vários. E já falo, quem me conhece aí há mais tempo, sabe como é que são minhas histórias, principalmente na África. Eu vou contar um para vocês aqui hoje, tá? Qual ferramenta podemos usar? Pode usar as frases, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. É uma ferramenta do Ho'oponopono. Pode usar gota de orvalho, que é bênção. As bênçãos, as graças do Divino Criador, que também é outra ferramenta que eu posso apresentar aí para vocês. Podem usar chuva leve, que é uma ferramenta também que limpa, a gente se sente lavando. Só repetindo chuva leve, chuva leve, chuva leve. Lavando, limpando, purificando nossas memórias, tá? Então são algumas que eu gosto de usar no dia a dia, repetindo sempre, ok? Então deixa eu contar, adoro dias de lives, que bom. Manda pra mim, tá? Ok, lá no Nobre, obrigada. Então deixa eu contar pra vocês. Boa tarde, Cristiane, boa tarde. Qual a sua sugestão para utilizar o Ho'oponopono com o Reiki? Essa pergunta é maravilhosa, gosto demais dela. Deixa eu só então contar aí um relato para vocês verem um pouco de uma situação que eu vivenciei, que quem já me conhece há mais tempo já sabe dessa história, mas vou contá-la novamente, porque foram momentos muito marcantes na minha vida que eu vivenciei quando eu morava na África. Eu morei em Moçambique em 2019, morei na África do Sul em 2020. Boa tarde, Cris, boa tarde, querida. E nós estávamos de viagem marcada de Moçambique para a África do Sul, eu e meus 2 filhos, mas os passaportes estavam na capital de Moçambique e eu estava morando em Tete. Então, a capital de Moçambique se chama Maputo e eu morava em Tete. E os passaportes estavam em Maputo porque eles estavam recebendo visto de estudante, porque meus filhos foram estudar na África do Sul. E aí, quando nós estávamos com a viagem marcada, era no dia que os passaportes tinham que chegar. Só que eles não chegaram. Então, nós tínhamos um voo às 19 horas, não lembro o horário exato, e no voo das 16, que era quando os passaportes tinham que chegar, eles não chegaram. Quando deu 19 horas, nós estávamos no aeroporto para poder embarcar, esperando para poder entrar no avião. Falaram que com carteira de identidade brasileira não adiantava, eles não iam conseguir embarcar, então a gente precisava esperar o passaporte, e eu estava entrando em contato com uma pessoa que estava procurando quem havia trazido os passaportes dentro do voo. Então imaginem, gente, esperando, aguardando, tinha tudo programado, quem ia me buscar no aeroporto, onde que eu ia ficar. No dia seguinte eu já ia viajar para a África do Sul, já tinha a hospedagem paga, já sabia que dia eu ia chegar exatamente na casa onde eu ia morar, só que eu estava esperando esses passaportes. E se eles não chegassem naquele voo, eu só teria voo novamente para a África do Sul 3 dias depois, porque era uma sexta-feira. Então sábado e domingo não tinha voo, ia ter voo só na terça, não era nem na segunda, era numa terça-feira. Então eram vários dias que eu ia ficar completamente... Os meninos iam perder a aula que eles iam começar, toda a programação ia ser perdida. Então nesse momento, o que eu fiz? Eu sentei no aeroporto, deixei o pai dos meninos procurando a pessoa responsável pelo que estava com os passaportes, sentei, me acalmei e fiz uso de uma ferramenta, que foi a ferramenta Eu Alcanço a Mão Divina, que é uma ferramenta que eu sempre apresento aqui para vocês também, nas petições, já expliquei a respeito dela. Então eu simplesmente sentei, me acalmei, porque eu podia ter ficado desesperada. Falei, eu não vou me desesperar, vou acalmar e vou limpar e purificar, confiando no processo que o Divino Criador aí vai trazer esses passaportes para nossa mão. Então eu comecei, eu alcanço a mão divina, eu alcanço a mão divina, todas as memórias que estão se manifestando através dessa angústia, que elas sejam entregues e purificadas e transmutadas em luz pura. Eu alcanço a mão divina, alcanço a mão divina.
E claro, os passaportes apareceram, nós embarcamos e fomos para a nossa viagem. Então foi um processo muito forte, muito marcante para mim de uso das ferramentas, mas é como eu disse, esse foi um momento de uso de uma prática para algo que eu precisava que fosse resolvido. Mas eu faço uso das ferramentas diariamente na minha vida, faço uso também para poder interromper pensamentos constantes, principalmente aqueles que eu não quero ter. Então, esse é o meu convite aí para vocês em relação ao uso das ferramentas e ao como o Ho'oponopono mudou realmente a minha vida, porque nesse momento era para eu estar desesperada e eu tinha, quem me conhece também aí há mais tempo já sabe disso, eu alcanço a mão divina, é isso. Que o meu mental tinha o hábito de ir para a vítima. Por que que isso está acontecendo comigo? Como que isso pode acontecer? Tá vendo? Eu sou a coitada, a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, ai, coitadinha de mim. Por que que isso está acontecendo? Eu entrava muito nesse lugar de vítima, muito nesse lugar de vítima. Então, o Ho'oponopono me auxiliou a sair desse lugar, a estar sempre limpando, sempre purificando, para que isso não mais seja o meu pensamento recorrente. Boa tarde, Jarlane. Boa tarde, Jarlane, querida. Então, gratidão, Ieda. E vamos falar, só para finalizar, então, do Ho'oponopono com o Reiki. O Reiki é um outro processo ancestral, ele é uma outra forma de nós lidarmos com os desbloqueios das energias que estão presentes, que estão estagnadas na nossa vida, pensando nos pontos que existem dos nossos chakras, né? Então a gente faz esse Reiki liberando as energias estagnadas de cada chakra. E é muito interessante porque, inclusive, eu tenho um evento que se chama Chave, que depois eu posso fazer ele aqui no final do ano, quero até trazer novamente, em que eu falo sobre esses pontos de energia de um lugar não apenas da questão do Reiki, mas também do entendimento da ciência hoje, do que são esses pontos que esses povos antigos já identificavam, que eram pontos importantes para nós, na nossa vida, para equilibrar o nosso corpo, para equilibrar as nossas energias. Então eles já percebiam esses pontos e hoje entende-se que esses pontos trazem informações importantíssimas para o funcionamento do nosso organismo, do nosso corpo, como se fossem pontos de mini cérebros que existem aí em cada parte aí dos chakras, onde os chakras estão. E cada um desses mini cérebros são responsáveis pela liberação de hormônios que são muito importantes e do funcionamento do nosso organismo, de diversos órgãos aí, e tem uma relação com aquilo que nós estamos enfrentando nas nossas vidas. Então, nesse evento A Chave, eu falo sobre esses pontos todos, e na liberação dessas energias do Reiki, é claro que o Reiki tem a sua forma de liberar essas energias, mas nós podemos aprender com esses pontos, né, dos chakras, a liberar também com a ajuda das ferramentas do Ho'oponopono. Então, nós usamos a chave, esse evento A Chave, porque nós utilizamos a ferramenta A Chave Dourada para liberar as energias desses que estão estagnadas nesses pontos, que são esses pontos energéticos dos chakras, mas através dessa ferramenta. A minha sugestão para quem quer fazer o Reiki junto com o Ho'oponopono, antes de começar a fazer o Reiki, faça a liberação das energias também com as ferramentas. Faça um processo de purificação com as cores, numa limpeza, e depois entra com o seu procedimento do Reiki. Porque ele tem um procedimento específico, ele tem um conhecimento ancestral que está apresentado para nós também, que não é à toa. Faça todo esse processo, então, mas antes limpe. Faça uma limpeza com a cor azul gelo. Limpe essa energia de você mesmo. Na hora que você vai fazer a limpeza, limpe esses pontos dos chakras com outras ferramentas e aí comece a fazer o processo do Reiki. É uma sugestão, tá?
Você tem algum livro para indicar sobre as ferramentas? Não existe. O livro, olha só, o livro Limite Zero e o livro Marco Zero trazem ferramentas. Pode usar, fazer a leitura desses livros porque eles trazem ferramentas. Mas eu tenho um e-book de ferramentas do Ho'oponopono, tá? Que tá disponível no meu site, que eu vou colocar aqui para quem quiser adquirir. Esse book explica várias ferramentas para quem desejar aí conhecer mais e saber quando aplicá-las, quando e para que aplicá-las, tá? Então eu vou deixar aqui para quem quiser ir entrar no meu site para poder fazer o uso dessas ferramentas que eu apresento nesse book, ok? Lá tem outros e-books também, mas tem um específico de ferramentas, é a minha sugestão. Quero muito importante para fluir na caminhada da vida, que bom, não sei se você está falando do e-book, é isso mesmo? Então, esse e-book é muito bom, gratidão, Vera, tem um pessoal aí que já adquiriu. Eu sou Equilíbrio Gratidão, então é uma sugestão, tá? De como utilizar, mas conheça bem esses chakras, se aprofunde aí nessa questão também da ciência. E se for o caso, faça o uso do Ho'oponopono antes e depois faça o Reiki. Não misture no processo do Reiki o Ho'oponopono, porque o Reiki ele tem também um conhecimento ancestral aí que a gente precisa honrar, precisa respeitar, precisa seguir também para que ele funcione como ele foi proposto, né? Como ele foi pensado para funcionar. Pessoal, mais alguma dúvida? Amanhã nós voltamos às 15 horas. Para falar, então, já falei sobre memórias hoje, já comecei o assunto das ferramentas, mas amanhã eu volto para falar mais sobre essas ferramentas, tá? Para explicar para vocês como que isso funciona. E para isso, eu devo ter que entrar nas 3 mentes primeiro. Então, eu vou falar primeiro sobre as 3 mentes amanhã, e depois na sexta-feira, eu não ia fazer live, mas vou fazer, 15 horas também, para a gente poder conversar sobre ferramentas. Então vamos entender um pouquinho do Ho'oponopono, entender um pouco de como que ele funciona, para que a gente possa fazer uso dele de forma mais consciente, mais uma vez que a gente está mais consciente nessa forma de utilizá-lo, a gente faz com mais frequência, a gente faz com mais confiança, a gente faz com mais fé. Então é isso que eu convido vocês aí durante essa semana e as próximas, da gente entrar aí com esse Ho'oponopono com toda a força para que a gente se aproprie desse conhecimento e faça uso dele para modificar as nossas vidas. Vou trazer mais exemplos do que eu utilizo, tá? De Ho'oponopono, também na purificação da minha casa e de outros temas que vocês queiram aí trabalhar, tá bom? Gratidão pela presença de vocês. Mahalo de coração. A Vera Lígia, posei chuva leve e azul gelo, né? Nesse processo aí de limpeza. E nós nos encontramos amanhã às 15 horas. Perdão, amanhã é quinta-feira, então nós temos um encontro antes, às 10 horas da manhã, para falarmos sobre memórias compartilhadas com os nossos filhos, ok? Memórias compartilhadas com os nossos filhos, nós vamos também purificar aquilo que eles estão enfrentando, tá? Então, Lalo Nobre, traz essa questão da sua filha também, porque a gente pode purificar memórias de saúde que estão se manifestando na vida deles e que nós, obviamente, compartilhamos, por isso que nós purificamos em nós, tá bom? Queridos, mahalo de coração pela presença de vocês, gratidão por essa presença aqui, por estarmos juntos nesse processo, e nós nos encontramos amanhã às 10 e às 15 horas. Mahalo e um dia abençoado, um final de dia abençoado para todos. Aloha, gratidão Elizabeth, Cíntia, Cristiane, gratidão Vera Lígia, Alice, Mônica, Jarlane, gratidão, beijos e até o nosso próximo encontro. Eu sou Equilíbrio, gratidão, gratidão e até o nosso próximo encontro. Aloha, tchau, tchau.